Eu assisti Confinado, novo suspense estrelado pelo Bill Skarsgård, que chegou nesse final de semana nos cinemas, que prometia e na premissa já vendia uma proposta imersiva, até um pouco claustrofóbica, ao contar a história de um ladrão que acaba preso dentro do carro que ele tentou roubar. E essa premissa, ela é tão promissora que ela já rendeu um filme argentino, algumas versões, incluindo uma versão brasileira, e agora essa versão hollywoodiana, estrelada pelo Bill Skarsgård e pelo Anthony Hopkins. Mas aqui nós temos algumas promessas, muitas tentativas, mas pouca coisa funciona de verdade. E esse é o tema do vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago e antes de começar a falar sobre Confinado, eu quero mais uma vez pedir para vocês deixarem um like aqui no vídeo, compartilharem ele com os amigos. É muito fácil, só você aqui embaixo, você deixa o like, você compartilha. Não esquece também de me seguir aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca dos 6.000 seguidores por aqui e eu conto muito, mas muito mesmo com a ajuda de vocês. Para isso, eu prometo que não vou deixar vocês caírem em armadilhas cinematográficas. Mas assim, brincadeiras à parte, eu nunca vou ser o cara que vai chegar aqui e vai dizer, não veja esse filme. Porque essa não é a minha função, seria uma grande pretensão da minha parte dizer isso, mesmo com filmes que talvez não se tornem unânimes ou até sejam questionados. Acho que a minha intenção é propor análises aqui e Confinado me dá um material interessante para análise. Porque esse filme, dirigido pelo David Yarovesky, ele já chega num time meio errado. Assim, a versão original argentina, chamada 4x4, foi lançada em 2019. A versão brasileira, que é estrelada pelo Chai Suede, chamada Jaula, foi lançada em 2022. E existia ali um momento complexo politicamente falando no mundo, um momento que ainda existe hoje. Eu acho que o contexto social em torno da realidade que o filme apresenta não mudou de 2019 para cá, mas algumas pautas já foram meio que esvaziadas. E eu acho que Confinado sofre logo de cara desse problema, porque essa é a história de um ladrão de carros, alguém que estava precisando de dinheiro e resolve furtar um carro luxuoso parado no estacionamento. Ele só queria entrar no carro, pegar algum objeto de valor e sair, não ia fazer mal a ninguém. Mas quando ele percebe, ele tá preso dentro daquele carro. Carro que abriu facilmente, já não abre mais. Ele tá lá trancado. E ele descobre que o carro é blindado, que ele não teria condição de sair ali, nem com uma arma, nem com a força física. E ele descobre que existe alguém por trás disso tudo. Um homem com intenções perversas, cansado de ser, aos olhos dele, injustiçado pelo sistema e que resolve fazer justiça com as próprias mãos. E assim, os melhores momentos de Confinado estão ali nos 10, 15 minutos iniciais, quando o diretor David Yarovesky ele se propõe a olhar para o mundo desse personagem sem nome, desse ladrão aparentemente assim banal, mais uma figura tentando encontrar uma forma de sobreviver no mundo desigual, no mundo injusto, um mundo que o diretor registra aqui de forma inesperadamente tocante, dando mais traços de personalidade ou de identidade para esse personagem, que aqui é um pai que está com problemas para sustentar a filha e que tenta encontrar um dinheiro para consertar a van que ele dizia ser para o trabalho dele, a gente não sabe, fica essa dúvida. E existe toda essa construção, e a partir do olhar desse homem, principalmente, como eu disse, nos minutos iniciais, nas pequenas tentativas dele de encontrar um dinheiro de forma lícita e talvez ilícita, o filme ele encara esse mundo, ele olha para fora, ele olha para os lugares que nem todo mundo quer ver, fazendo inclusive um uso interessante de elementos diegéticos do cenário urbano. A trilha sonora ela se confunde com os batuques de músico de rua. Você olha para aquele cenário urbano e você é transportado para uma realidade que Hollywood não costuma mostrar tanto assim, não dentro de um contexto aparentemente crítico. É um começo promissor e que se distancia, em especial,
das duas versões nessa tentativa de humanizar essa figura antes da gente conhecer de fato o que vai acontecer com ele e experimentar ao lado dele esse processo de julgamento desse homem perverso que achava estar acima da lei, acima daquilo que a gente considera moral ou ético no mundo civilizado. Mas os problemas de Confinado começam aí, porque quando esse personagem do ladrão é preso dentro do carro, o diretor, ele começa focando na questão sensorial da trama, nesse aspecto da imersão, da claustrofobia, até com algumas soluções visuais interessantes. Eu gosto como ele expande esse cenário interno. A câmera dele consegue encontrar espaços que a gente não imaginaria encontrar dentro de um carro. Existe toda essa preocupação em colocar o público ao lado do personagem e trancafiar o público ao lado desse personagem, uma preocupação que estava na versão original argentina e que também está presente na versão brasileira aqui, eu acho que até com mais repertório visual e estético, mas isso tudo se esgota muito rapidamente. Primeiro porque o diretor, ele nunca parece de fato devidamente comprometido com esse elemento da imersão, esse elemento sensorial. Logo que o personagem, a voz misteriosa interpretada pelo Anthony Hopkins, entra em cena, o filme ele já começa a ganhar um outro caráter, já entra mais numa discussão que, num primeiro momento, não chega nem a ser ideológica, uma discussão mais sobre quem está certo, quem está errado, sobre aquele homem tentando ofender esse raptor, tentando encontrar uma forma de escapar. É algo bem verborrágico, que vai limitando muito o aspecto sensorial da coisa. Agora o carro dá choque, agora tem outros elementos assim tecnológicos que o filme introduz aqui, que são e que renderiam possibilidades interessantes. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre elas. Mas o filme ele parece se concentrar, até por ter o Anthony Hopkins nesse personagem, né, nesse papel, ele dá mais tempo de tela para essa figura do raptor, dá mais tempo de tela para tentar mergulhar na perspectiva desse homem e no processo dele de tentar persuadir ou confundir ou acuar aquele ladrão, sempre se julgando, sempre o julgando, melhor dizendo, numa posição de superioridade, numa posição que é uma posição do privilegiado, uma posição que o filme tenta, e eu acho que essa é a melhor palavra, tenta contestar aqui. E Confinado é um filme cheio de boas intenções, mas que não consegue desenvolver, eu diria, grande parte delas, porque existe essa confusão ali de uma crise de prioridade por parte do diretor David Yarovesky. Ele, em alguns momentos, parece tentar focar nessa tensão, no terror psicológico, em outros momentos ele já tenta levantar discussões ideológicas, políticas relacionadas a esse choque, esse duelo de classes dentro de um cenário hermético em que claramente os dois personagens eles estavam em posições totalmente desiguais, mas o filme ele não consegue avançar em nada, porque as discussões políticas são vazias, eu diria até datadas, todo o comentário sobre violência, moralidade, o direito a reagir, que é uma coisa bem americana, essa coisa do direito a usar a ter uma reação proporcional à do invasor, à do agressor, à do ladrão. É uma discussão que, sabe, olhando para os Estados Unidos de hoje, parece assim, até minúscula, perto das questões muito mais profundas e polêmicas e, assim, perigosíssimas que estão em pauta por lá. Então, o filme ele fica meio que na superfície dessa discussão. Isso tudo torna a experiência, para não dizer cansativa, bem frustrante, principalmente porque existe essa preocupação com o drama. O diretor, em vários momentos, coloca a tensão, o suspense, o mistério em segundo plano para desenvolver esse choque, sabe? Esse choque retórico, o choque de retóricas. Inclusive, o personagem do ladrão aqui, ele tem uma retórica bem mais avantajada, se é que eu posso dizer assim. Ele consegue intelectualmente contestar o personagem, ele defende seu ponto, ele é um cara mais consciente do seu lugar no mundo, mas isso não é o bastante para levar o filme para uma zona mais tensa, mais intrigante ou talvez mais provocante, em hipótese alguma. E o curioso é que num momento específico do filme, Confinado tem uma saída assim
narrativa, uma solução tecnológica que eu gosto. A ideia de você colocar esse homem no controle do carro, transformá-lo num justiceiro, numa metrópole urbana violenta. Talvez se o filme tivesse seguido por esse caminho, seria bem mais intrigante, sabendo e colocando a perspectiva desse homem, desse ladrão impotente dentro do carro como um contraponto. Enfim, como eu disse, o filme ele tem boas ideias, ele tem algumas boas sacadas, mas ele não desenvolve nenhuma delas. E essa, em especial, talvez seja ou fosse a melhor de todas as propostas, de todas as novidades propostas nessa refilmagem. Mas pena que ela fica ali meio que jogada num segundo ato e rende até uma cena bem tensa, mas é uma cena que não avança, parece isolada dentro do filme. E, inclusive, Confinado tem esse problema. Ele flerta com suspense psicológico, ele flerta com um terror gráfico, ele flerta com um drama político, mas ele não se aprofunda em nada disso. É um filme que ele, como eu disse, fica sempre na superfície, não só dos temas, mas das suas escolhas narrativas e até mesmo estéticas. O que torna a experiência, assim, torna tudo muito, mas muito repetitivo. E ao final de Confinado, e aqui talvez é onde o filme me incomode mais, existe toda uma preocupação moralista de julgamento em que, de forma bem distorcida, o filme meio que acaba validando as ações do antagonista, julgando o personagem, fazendo um julgamento moralista do tipo, roubar é ruim, você pega pior, melhore, sabe? Coisas que, até pelo contexto que o filme desenvolve, não deveria simplesmente ser jogado assim em tela, sabe? Como se isso fosse um processo, uma etapa de redenção do protagonista. Acho que a redenção aqui, ela é ilusória. A redenção aqui, ela é totalmente desconectada da realidade. E essa tentativa de focar na possível redenção do protagonista torna Confinado um filme que definitivamente não vai a lugar algum. E aí, o que você achou desse filme de suspense, estrelado pelo Bill Skarsgård, que aliás tem feito escolhas de carreira bem contestáveis? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!